Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAG. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela Editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o primeiro domingo do tempo do Advento, inicia-se um novo ano litúrgico no calendário católico, e nós temos como Palavra de Deus Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14, e Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44. Vamos meditar com alegria a santa Palavra de Deus. Pois muito bem, na primeira leitura, Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 5, nós temos a mensagem do profeta Isaías tratando da utopia messiânica e o caminho de toda a humanidade à casa de Deus. Sião, ou seja, o Monte Sião, era considerado pelo povo judeu como o lugar da presença de Deus. Ali subirão todas as nações no tempo messiânico para buscar a palavra e a sabedoria de Deus. Essa era a expectativa do profeta Isaías. Essa profecia foi proclamada por volta dos anos 700 anos antes de Cristo. O profeta já não espera a salvação da estratégia política e militar, mas sim da parte de Deus, do Deus que habita Sião, Deus que habita todo o universo. Então, esta imagem bonita de que todas as nações um dia estariam junto de Deus no Monte Sião para viver, proclamar a sua palavra, para viver a sua palavra. Né? Nesse sentido, veja, o Salmo responsorial, o Salmo 121, também trata deste tema. É um salmo chamado de Cântico das Subidas, um dos Cânticos das Subidas, que fala da alegria do povo, dos homens, ao peregrinarem para a casa do Senhor, para a casa do Senhor. Né? O paralelo desta primeira leitura sempre se faz com o Evangelho. E no Evangelho nós temos justamente este tema da vigilância, da vigilância. Se fala do senhor da casa ou do dono da casa que é vigilante e usa-se essa imagem para falar da expectativa do fim dos tempos. Aliás, este também é um dos temas do Advento, né? Porque o Advento, eu sei que para a imensa maioria das pessoas elas pensam que se trata de um tempo litúrgico que nos prepara para a celebração do Natal, mas você vai reparar que as duas primeiras semanas, o tema propriamente dito é a expectativa do fim dos tempos, do encontro definitivo com Jesus, que virá por uma segunda vez. Então, o Filho do Homem virá para rematar a história e julgar toda a existência. Mas ninguém sabe a hora. Ninguém sabe quando será isso. Apesar dos presságios, ele vem de repente. E aí o texto utiliza ilustrações. Por exemplo, a vinda do homem será como nos dias de Noé, versículo 37 a 39, em que ninguém esperava o dilúvio e o dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Será como pessoas separadas conjuntamente em seu trabalho. Versículo 40 a 41. Duas pessoas estarão trabalhando, uma será salva, outra não. Então, qual que é a consequência disso? Não calcular o dia da vinda. Não se pode fazer previsões sobre quando será o encontro definitivo com Jesus. Mas, se por um lado nós não devemos ficar calculando datas ou prevendo datas, é preciso estar sempre prontos. Né? Versículo 42 a 44. Isso vale para a nossa vida aqui agora, porque a qualquer momento pode se dar o momento da nossa morte, nosso encontro definitivo com Jesus, como também para o fim da história, para o fim dos tempos.
O Senhor deve nos encontrar sempre vigilantes, o que não quer dizer intranquilos, temerosos, desesperados. Muita gente fica utilizando essa pregação do fim dos tempos ou da volta de Jesus para meter medo, fazer proselitismo religioso, abusar da consciência das pessoas, controlar a consciência das pessoas. Esta intranquilidade, esse medo e pavor não é o que Jesus espera de nós. Pelo contrário, Jesus espera que nós estejamos dedicados ao seu serviço na prática do amor aos nossos irmãos. É interessante que se você pegar o capítulo 24 e 25, sobretudo no capítulo 25, vai se falar, por exemplo, da parábola dos talentos, que cada um deve fazer render os talentos, os dons que Deus te deu, e depois termina com o texto do juízo final, onde se fala das obras de misericórdia, que são exatamente os talentos aos quais nós devemos fazer render, fazer crescer. Então, a melhor maneira de fato, estar preparado para o encontro definitivo com Jesus é trabalhando para Ele, servindo a Ele, dedicando a nossa vida a Ele. Já a segunda leitura, veja que coisa mais linda. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11 a 14, fala que nós devemos despertar do sono, pois a salvação está próxima. Com a vinda de Cristo chega o dia decisivo. A luz do dia brilha para toda a humanidade. Desde o dia em que nós nascemos no batismo, nós vivemos para Cristo e o dia que agora chegou. Que dia? O dia do encontro com Cristo, que pode ser a qualquer momento. E a sua luz, a luz de Cristo, orienta a nossa vida. Então é muito interessante que, sobretudo no final do texto, se tem uma lista de vícios que são sinônimos de trevas, coisas que o cristão deve evitar na sua conduta, pois lhe distrai da vivência do amor, lhe distrai da vida dedicada ao Senhor. Então, a qualquer momento, pode-se dar o nosso encontro definitivo com o Senhor e por isso nós devemos estar prontos, preparados para este encontro. Então, essa expectativa de uma reunião universal de todos os povos ao redor de Deus, conforme a primeira leitura anunciava, isso já foi iniciado quando Jesus Cristo, o Filho de Deus feito Filho do homem, veio ao mundo. Ele já nos ensinou o projeto definitivo de Deus para a humanidade. Já nos ensinou o Evangelho. Agora ele voltará uma segunda vez para quê? Para perceber se nós vivemos esse projeto de salvação que ele nos ensinou. Quando será isso? Nós não sabemos. Não há o que ficar desesperados ou medrosos. Mas a cada dia vivendo o Evangelho, estaremos preparados para o encontro definitivo com o Senhor. E se por acaso estivermos numa vida de pecado, que nós despertemos, porque nós fomos batizados e desde o dia do nosso batismo pertencemos ao reino de Cristo, ao reino da luz. Então que possamos afastar de nossa vida e de nossa conduta todos os vícios e pecados que não nos deixam viver em plenitude o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.